E com o anúncio das RTX 20 pela Nvidia, tudo que nós mais recomendamos ultimamente tem sido você comprar uma placa da geração anterior. Mas parece que alguns perderam o bonde. A Deepcool amplia sua linha de water coolers com o novo Castel RGB, a opção de performance e design compatível com as principais tecnologias de controle RGB disponíveis no mercado. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Como nós dissemos aqui no vídeo do lançamento da série RTX 20, normalmente o lançamento de uma nova geração é uma oportunidade para quem está querendo comprar uma placa da geração anterior. E muita gente acabou fazendo isso. Como eu cantei a bola lá atrás, esse lançamento tinha uma característica muito diferente dos lançamentos da geração anterior. Esse lançamento movimentou o mercado, mas não no sentido que nós estávamos acostumados, com placas chegando com mais desempenho e pelo mesmo preço. Como a única concorrente da Nvidia atualmente é a própria Nvidia, ela acabou lançando placas com o mesmo desempenho, mas custando mais caro, o que automaticamente transformava as placas da geração anterior como opções mais custo-benefício, apesar de elas continuarem no mesmo preço que era praticado antes do lançamento da série RTX, ou seja, nós não tivemos uma diminuição de fato de preço da série GTX 10. Tivemos ali uma amenizada nos preços, mas nada perto do que se imaginava com o lançamento de uma nova geração. Novamente, porque não tinha concorrência. E mesmo na parte do mercado onde havia algum tipo de concorrência, com GTX 1080, RX Vega 64 e com RTX 2070 se enquadrando ali nessa faixa de preço, nessa faixa de desempenho, a própria concorrente de fato, a AMD, não tem produtos suficientes para suprir o mercado ou não apresenta ali um custo-benefício que acabe compensando aí essa diferença de consumo ou a falta de desempenho em alguns sentidos. Então, a RTX 20 chegava praticamente como um outro segmento separado da geração anterior. Essa situação mudou bastante porque aqueles enormes estoques de placas da Nvidia parece que estão finalmente indo pelo ladrão, ou seja, já estão acabando. Na verdade, ainda existem outros modelos disponíveis. Nós temos muita GTX 1060, a prova disso é o lançamento aí da GTX 1060 com GDDR5X, ou seja, nós temos muitos chips de memória no estoque da Nvidia e muitos chips que dão para virar uma GTX 1060. Mas para a GTX 1080 Ti, que seria aí praticamente a mais binada, ou seja, o chip praticamente completo das Pascal, nós não temos mais estoque. No geral, não temos mais estoque nas lojas. Se você procurou recentemente uma GTX 1080 Ti, você deve ter notado que elas desapareceram das prateleiras, ou no caso dos sites, no caso aí das páginas, né, das lojas. Não tem mais GTX 1080 Ti disponível no mercado. Você pode procurar bastante, provavelmente você vai acabar encontrando, mas elas estão completamente fora do preço. Esse curioso fenômeno acabou ocorrendo pela falta de competitividade da Nvidia contra a Nvidia, que é bem bizarro de se falar, né? Quase como se fossem duas Nvidias, mas é a mesma Nvidia com duas séries de placa no mercado. Como a série RTX 20, especificamente na faixa de desempenho da 1080 Ti, a RTX 2080, não apresentava um custo-benefício interessante, ou seja, apesar dela ter aí as inovadoras tecnologias do DLSS, do Ray Tracing, eles não estão disponíveis ainda, e então os compradores simplesmente não conseguiam decidir se é ou não é um bom negócio investir numa placa dessa, ainda mais pagando um valor bem acima, mas bem acima do que é praticado por uma placa com o mesmo desempenho, mas sem essas tecnologias do futuro. De fato, foi bem curioso que o momento onde essas GTX 1080 Ti se esgotaram foi bem próximo do lançamento aí do primeiro jogo com Ray Tracing, que é o Battlefield 5. O Battlefield 5 que deve receber um patch aí no dia 20, um patch no dia do lançamento, praticamente, com o Ray Tracing, onde nós finalmente poderemos ver qual que é o desempenho e o retorno que essa tecnologia inovadora que o Jensen nos vendeu dará de fato nos games. Até então, o que nós temos são só promessas e que mágica acontece, basicamente é o que ele disse pra gente. E a gente tá só acreditando nisso, porque não tem muito o que se fazer em relação a isso. Não temos testes, só temos demos. E, claro, reflexo do mercado comprova isso. Os compradores acabaram optando pela GTX 1080 Ti ao invés da RTX
2080. Isso deve se reproduzir nos próximos meses com a GTX 1080, que também sofre com uma inconcorrência, uma falta de concorrência da RTX 2070. Agora que as RTX 2080 são a única opção de compra nova, no caso, nessa faixa de desempenho, ou seja, a AMD não oferece nada acima da Vega 64, a GTX 1080 Ti não é mais fabricada, a Nvidia não fabrica mais a GTX 1080 Ti e os poucos estoques que estão aí perdidos nos galpões devem ser remanejados para as lojas, mas já devem chegar com preços mais elevados, a exemplo do que aconteceu curiosamente com o GTX 980 Ti, onde se encontrava bem no fim da vida dela, alguns modelos acima do preço que deveria ser praticado, e agora nós já temos isso tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Algumas lojas lá fora ainda têm estoque, mas está muito acima do que era praticado antes. Talvez você não tenha notado ainda, mas a Nvidia fez um reposicionamento ali do seu lineup com as placas. Então o que nós tínhamos ali antes como Titan, hoje ocupa esse espaço a TI, a 2080 Ti. Então anteriormente nós tínhamos ali a GTX 1080 Ti e as Titan, que estavam um degrau acima. Hoje o que a Nvidia fez foi descer um degrau dessas placas e colocar ali a 2080 Ti no lugar da Titan. Então nós temos ali a mesma faixa de desempenho e a mesma faixa de preço, um preço premium. Então aquilo que a gente estava acostumado acima dos $1000, que só era praticado com Titan, hoje você tem o prazer de pagar isso numa TI, numa Titanium cortada. Então, infelizmente esse foi o reposicionamento de preço. E aí você pode argumentar, não, mas a Nvidia sempre lançava as placas com a mesma nomenclatura ou na mesma faixa de desempenho, com o mesmo preço, né, uma X80 com uma X80, e ela sempre tinha o mesmo preço com mais desempenho. Por que isso não ocorre? É aí que está a jogada. Se você não percebeu ainda, a Nvidia está trabalhando em cima dessas mudanças de qualidade. Então ela está falando, olha, ao invés de a gente vender desempenho bruto para você não vai fazer nada com isso, certo? Então eu vou vender para você agora qualidade. Você não precisa de força bruta, você precisa de qualidade. Então eu vou mandar para você Ray Tracing, qualidade visual implementada. E eu vou colocar aqui o DLSS também, que é uma inovação aí que vai te dar mais desempenho. É aqui que mora o segredo, mais desempenho com a mesma placa. Então uma X70 ali agora roda 4K por causa do DLSS. Mas, infelizmente, nós ainda não vimos essa mágica acontecer. Então, tudo que nós temos agora são promessas e tudo que nós temos agora são RTX para comprar no lugar da GTX. Não temos mais GTX 1080 Ti no mercado, você vai ter que investir numa RTX caso queira qualquer coisa na faixa de desempenho da 1080 Ti. Ou você pode ainda quebrar o banco e correr direto para uma RTX 2080 Ti. Como essa situação vai melhorar, se isso pode mudar ou não, só depende da AMD. Só depende da AMD. Se a AMD conseguir lançar alguma coisa no mercado que consiga brigar com a Nvidia, tanto em desempenho quanto em preço, ainda que não tenha o Ray Tracing, é possível que essa situação mude. Mas vai depender muito de como o mercado vai aceitar as novas tecnologias, de quanto tempo vai durar essa geração RTX. Tem muita gente especulando que a série RTX vai durar pouco. Eu realmente não acho que ela vai demorar tanto quanto a série GTX 10, mas também não acho que ela vai durar 6 meses. Essa série deve durar pelo menos um ano, um período aí, né, de vida normal para as GPUs. Então vai realmente depender da concorrência, de como o mercado vai aceitar os jogos com Ray Tracing, como DLSS, como tudo isso vai se assentar. Nós estamos entrando numa nova era onde finalmente a GTX 1080 Ti não é mais a tão poderosa ou, curiosamente, nessa faixa de desempenho, uma custo-benefício. Como eu disse, isso deve, nos próximos meses, também refletir numa GTX 1080, que hoje tem a concorrência da 2070 e lentamente já está chegando no preço da 1080. E ainda que você diga, mas eu não quero Ray Tracing, não quero DLSS, se a diferença de preço for muito pequena ou for bem menor do que a gente tinha anteriormente, de uma RTX contra uma GTX na mesma faixa de desempenho, com preço muito próximo, certamente vai ser mais negócio pegar uma RTX. Devemos ter nos próximos meses também alguma coisa relativo às GTX 20. Sim, provavelmente teremos GTX 20, placas sem Ray Tracing, mas ali para o mid e para a entrada, ou seja, para GTX 2050 e GTX 2060, afinal não vai fazer nenhum sentido uma RTX 2060 ali com praticamente nada de RT Cores e praticamente nada ali
de Tensor Cores. Então, galera, se você está procurando uma GTX 1080 Ti, corre. Quem sabe você ainda encontra uma boa oferta. Quem vendeu uma 1080 Ti desesperadamente por um preço muito baixo quando saiu a série RTX, vou segurar para não rir da sua cara. Você fez merda, mas eu... E quem está procurando uma GTX 1080 Ti provavelmente vai ter que começar a correr para o mercado de usados. A notícia não é boa, provavelmente ela não vai estar num preço muito bom. Quem sabe quando sair o Ray Tracing da DLSS e as pessoas começarem a de fato se empolgar pela série 20, as GTX voltem a ficar baratas. Barata é uma palavra meio complicada de se dizer. Volte pro preço ali que estava sendo praticado, fique mais interessante. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe o seu comentário. Você acabou optando por uma GTX 1080 Ti, se você não comprou nada, se você ainda vai comprar, você está esperando para ver o que a RTX vai fazer, você já comprou uma RTX, qual é o preço que você acha que essas placas vão chegar e será que a Nvidia finalmente vai ter uma concorrente no mercado antes de chegar a Intel em 2020? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!